Rafa, obrigado por ter aceitado o convite da gente bater um papo. Vamos começar pelo começo. Conta um pouco pra gente quem é você, onde você está trabalhando hoje, o que você faz, qual é o seu papel na Menu. Divide com a gente essa experiência. Boa, Léo. Obrigado pelo convite. É um prazer contar um pouco aqui, dividir um pouco dos meus conhecimentos com vocês. Então, eu a vida inteira trabalhei com RH. Eu brinco que eu não tive a oportunidade de olhar para outras possibilidades. Desde a minha primeira experiência, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na área de gente. Um pouco mais à frente, eu descobri dentro da área de gente a variável tecnologia. Então, o mercado começava a se falar um pouco de quanto essa crescente da tecnologia era uma novidade e quanto ela seria uma constante no futuro. E aí eu comecei a atuar em algumas empresas de tecnologia, começando pela Atento, passando por alguns projetos na IBM, trabalhei durante um tempo com consultoria, fazendo search de executivo para empresas de grande porte. Trabalhei muito dentro do Itaú, desenvolvendo projetos de recrutamento e com relação ao desenvolvimento de pessoas como um todo. E na minha última experiência, eu passei 5 anos no Viva Real. Viva Real era um dos maiores portais de marketplace para o mercado imobiliário. E eu tive a oportunidade de passar lá durante 5 anos, fazer uma carreira bastante interessante dentro da área de gente, pegar uma empresa que estava literalmente no início da sua trajetória, passar por todo o processo de escalada. Em 2017, a gente passou pelo processo de fusão. Então, nós fundimos os 2 maiores portais imobiliários do Brasil, foi o Zap e Viva Real, criando, assim, a empresa que a gente chamou de Grupo Zap. E dentro dessa trajetória, aconteceram uma série de eventos interessantes, onde, em junho de 2019, tem um ano, eu escolhi vir para a Menu, justamente para voltar aquele estágio anterior, da empresa que estava no momento de crescer, de desenvolver e de construção. Então, esse Para criar um elo com quem está ouvindo, a gente trabalha junto, tá, pessoas? Eu e o Rafa, a gente está no mesmo time. A gente estamos juntos todo dia. O que você acha que é imprescindível para um profissional que quer trabalhar na área de tecnologia? Eu vou estruturar melhor a pergunta assim. Eu pelo menos cresci num ambiente, há pouquíssimo tempo atrás, onde concurso público era uma ótima opção, trabalhar em empresas listadas em bolsa era uma ótima opção também. Então, eu lembro que quando eu tomei a decisão de trabalhar com e-commerce, a minha mãe me ligou e falou: meu filho, mas essa empresa que você está hoje é fichada, né? Eu estava numa mineradora e ela achava aquilo incrível. Só que essa transformação mudou. Hoje as empresas que as pessoas se relacionam no dia a dia são empresas de tecnologia. Uber, LinkedIn, Google, Facebook, isso está no cotidiano nosso. Só que essa transição profissional a academia não fez, né, eu julgo que a academia não fez plenamente, e que trabalhar em empresas de tecnologia hoje requer muito que a pessoa queira, tem uma trilha diferente. Eu acho que se você puder orientar para a gente assim, o que precisa para um profissional trabalhar numa empresa de tecnologia, o que esse mercado transformou com relação à área de gente? Assim, o que tem de diferente de um profissional que está no Google para um profissional que está na Vale do Rio Doce? Excelente ponto, Léo. Eu percebo uma mudança muito grande. Então, quando eu olho alguns anos atrás, quando eu recrutava pessoas, as bandeiras que chamavam a atenção, as marcas que chamavam a atenção das pessoas eram realmente essas grandes empresas, que são as empresas que faziam parte do dia a dia das pessoas. Hoje, com a mudança dessa relação, cada vez mais você pega o celular ali, os aplicativos que estão na sua frente, né? As empresas que têm o nome comercialmente mais passado pela tela do seu celular, acabam sendo aquelas que você melhor lembra. Eu vejo muita gente buscando trabalho em empresas de tecnologia. Me parece, a impressão que me dá é que esse tipo de empresa nesse momento ficou fancy. Então as pessoas ficam interessadas... Né, trabalhar com... Tem escorregador, é chique, É chique você falar para as pessoas que você trabalha no Uber, né? Você pega Uber quantas vezes na semana? Essa é a empresa que eu faço parte. Então, é chique contar para as pessoas, fazer uma relação daquilo que faz parte do dia a dia. Mas o que eu percebo que muitas pessoas não pensam na hora de fazer essa decisão é quando você está numa empresa com uma estrutura que naturalmente é mais enxuta e que tem uma estrutura
menos hierarquizada, isso exige do profissional habilidades muito diferentes. Então, as pessoas que vêm do mercado mais tradicional e que estão acostumadas com uma dinâmica de uma empresa tradicional, elas acabam encontrando dentro da startup variáveis que têm muita relação com o erro faz parte do acerto, tá tudo bem você errar no meio do caminho desde que aquele erro seja contornado, consertado num curto prazo e ele se torne parte do acerto que está por vir. Tá tudo bem numa estrutura mais enxuta o profissional ter uma função mais full stack no início. Então, a gente testa muitas coisas. A gente testa para ali na frente ver o quanto isso vai dar certo e, se assim for, a gente estrutura melhor essa organização para se adequar a essa novidade. Então, é muito comum que um profissional ele acabe fazendo várias atividades ou construindo ali dentro da sua dinâmica de trabalho um ambiente de teste. E isso não é muito comum, não era muito comum dentro de empresas tradicionais. Então, os escopos eram mais bem definidos, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, e uma pergunta engraçada que as pessoas fazem e os nomes dos cargos? Por que ficou tão divertido os nomes dos cargos? O vendedor virou growth hacker, enfim, e assim por diante. Tem nome diferente para tudo. De onde que vem isso? Faz sentido? Não faz? Daqui a pouco as empresas tradicionais vão estar usando esses cargos. O que aconteceu com isso? Boa. Eu acho que isso foi muito de uma influência que nasceu ali no Vale do Silício, junto com essa onda de empresas tecnológicas, e talvez para criar essa disruptura, né, para criar essa cisão do, olha, não somos tão tradicionais, você vai criando outros nomes que transformem essa nova roupagem, né, esse novo cargo, em algo que acompanhe essa toada. Né? Então, se eu não trabalho numa empresa tradicional, faz menos sentido eu ser um cara de planejamento comercial ou planejamento estratégico. E acaba sendo mais divertido sendo um cara de growth. Isso acompanha a mudança, né? Faz mais sentido ser um cara de sucesso do usuário, de experiência do usuário, do que ser um cara de saque. Então, como o movimento muda, eu acho que a nomenclatura do cargo ela precisa mudar também para que a pessoa se adeque e vista aquela roupa. Então, cara, eu não sou mais o cara do saque. Agora eu sou o cara que oferece um atendimento incrível para as pessoas. Legal. E quando você vem no e-mail, vem no crachá, isso lembra as pessoas o tempo todo. Então, a semântica do cargo, ela tem uma importância que é fazer a pessoa se enxergar como indivíduo nesse ambiente novo, né? Então, o vendedor vira um side sales e, poxa, agora então eu estou numa estrutura que me provoca isso. Quando ele pesquisa na internet o que ele faz, ele encontra referências semelhantes à dele, né? Eu acho que essa significância também muda, né? E reforça, né, Léo, a razão de existir daquela pessoa dentro da organização. Quando eu olho para o seu LinkedIn, por exemplo, ou para o meu LinkedIn e vejo ali não a minha posição, mas o fato de que eu sou um empreendedor dentro da Menu, aquilo me faz lembrar todos os dias quando eu acordo do que eu tenho para transformar, o que no meu negócio hoje eu vou manejar para que seja diferente, para que me leve a um outro nível de sucesso. E Rafa, assim, a gente está num ambiente de Covid que levou a gente a trabalhar mais home office. Eu vou descrever a transição da minha ótica. Né? A minha ótica eu vi assim, em 2010, a gente podia fazer home office uma vez por semana, era alguma coisa disruptiva. Em 2013, eu trabalhava numa empresa que obrigou a gente a fazer home office, não tem que fazer home office uma vez por semana. A Menu nasceu permitindo fazer home office qualquer dia, quantas vezes quisesse, mas ainda assim era difícil, porque as pessoas ficavam de casa e tal. E agora o Covid obrigou a gente a ficar 100% do tempo de home office. Né? E como que você enxerga esse movimento com relação a gente como profissional? Né? Tem gente que está adorando ficar em casa, porque dorme melhor, se cuida mais. Tem gente que sente muita falta do aspecto social, do trabalho. Como que você vê que vai ficar isso daqui para frente? Assim? Eu acho muito interessante como esse novo movimento ele criou nas pessoas a necessidade de se adequar e de criar outras possibilidades. Então, eu, por exemplo, eu tinha uma dificuldade enorme de trabalhar fora do local de trabalho ou de me relacionar com as pessoas fora desse contato visual. Eu sou muito sinestésico, então estar ali perto das pessoas, ao passo de conseguir tocá-las, para mim, é muito importante. E aí você vai percebendo o quanto as pessoas têm mais ou menos habilidade com esse novo formato, elas vão se adaptando e ganhando novas habilidades, mas
como o ambiente, também a cultura vai criando outras possibilidades de reunião, de happy hour, de forma de modelar, de construir as coisas. Então, o primeiro ponto é que eu acho que esse movimento tem mostrado para a gente coisas que eram até então desconhecidas da boa parte das pessoas. Você acha que a obrigatoriedade do home office exigiu uma nova ferramenta na caixa de ferramentas dos profissionais? Então, daqui para frente, o profissional que faz home office bem vai ser mais valorizado, assim, de certa forma? As pessoas que conseguiram se adaptar rápido e que estão performando agora no home office vão ser mais fortes disso? Eu não sei te dizer se elas serão mais fortes, mas eu fico com a impressão de que as pessoas elas vão ter daqui para frente mais possibilidades. Eu ficava me perguntando, quando eu vi esse movimento se desenhando, quantas áreas vão voltar para o escritório daqui para frente. Sim. Eu vejo muita gente que tem muita área que tem se adequado muito bem no online e que talvez daqui a 2 meses faça pouquíssimo sentido manter essas pessoas dentro do escritório, porque foi percebido que a produtividade, o nível de entrega não caiu e para o time acaba sendo melhor, a depender desse time. Então, acho que esse profissional ele vai ter mais possibilidade. Eu tenho muitos amigos, por exemplo, que moram aqui no Brasil, mas que trabalham prestando serviço para outros países, empresas que estão em outros países. E eles trabalham 100% do tempo remoto. Outras pessoas não fizeram essa opção por ter essa dificuldade, assim como eu tinha, de trabalhar distante. Então, uma vez que eu penso que essa quantidade de áreas remota será cada vez maior, eu acho que o profissional que se adequou a essa realidade e conseguir surfar essa onda, ele vai ter sim mais possibilidade, ele vai ter uma característica a mais. Como se a gente tivesse dado um outro passo na globalização dos profissionais, assim, né? Agora, além de língua, você pode trabalhar de onde quiser, enfim. E aí você vai percebendo também essa troca, né? Essa evolução. Antes a representatividade do sucesso era uma sala bonita, então você sabia que o cara mudava de posição quando ele tinha essa sala bonita, etc e tal. Hoje o ambiente open space, até então, né, estava em alta, talvez agora já esteja demodé, e talvez daqui a pouco, daqui a algumas semanas, o novo Fence é o cara que trabalha de casa, que trabalha de onde ele quiser. Tem amigos que estão fora das suas residências atuais, em lugares que eles gostariam de morar e por conta da dinâmica do trabalho não tinham possibilidade, que agora estão testando uma nova forma. Rafa, não, super legal isso. Eu concordo, eu acho que a gente está testando uma nova constante. Acho que vai ser uma nova constante isso. Concordo plenamente. Falando um pouco da área de gente, né? A gente via falar muito de People Analytics pré-Covid, então como é que os dados ajudavam a área de gente a recrutar melhor, reter, selecionar, enfim. A área de gente sempre precisou de muita conexão, igual você falou, olho no olho, sinestésica para tomar decisão, e a gente estava evoluindo num caminho de People Analytics. Assim, o que a gente vai tirar de efetivo? Um profissional de RH que está vendo a gente agora, ou um profissional de qualquer área que está olhando, quando ele ouve a palavra People Analytics, o que ele deve esperar disso para os próximos anos? Assim, o que é tendência real? Eu tenho percebido uma mudança em todas as cerimônias e em todos os processos de gente, muito para conseguir sentir e medir o nível de engajamento, de colaboração, de participação das pessoas. Eu estava acompanhando alguns dias atrás, é até interessante você falar sobre isso, um desses fóruns que a gente acompanha online, e aí tinham 2 profissionais conversando sobre quais eram as formas que a gente ia encontrar para medir a produtividade das pessoas de casa. Eu fiquei me perguntando, mas meu Deus, será que a gente tem que medir de fato a produtividade das pessoas por horas trabalhadas? Será que as entregas vão fazer toda a diferença? Como será que a gente vai conseguir acompanhar melhor essas pessoas dentro dos trabalhos em sua casa, né? Eu acho que o grande desafio que a área de gente tem a partir de agora não é em controlar e saber se as pessoas estão trabalhando ou não, mas em criar possibilidades para que as pessoas mantenham-se cada vez mais integradas, para que a gente não perca a qualidade da comunicação, da integração, da troca e do desenvolvimento das pessoas, mesmo que à distância. Então, a gente tem um desafio muito bacana de usar todos esses recursos tecnológicos que essa nova crescente tem trazido para a gente, para descobrir
como é que a gente usa isso a favor das pessoas dentro das organizações. Acho que a gente ainda não tem muito claro como é que a gente vai conviver com isso daqui para frente. Realmente é uma pergunta que eu não sei a resposta, eu acho que esse é o grande desafio que a gente vai ter. Eu acho que é parecido com quase todas as áreas, né? A gente tem um montante de dados muito grande hoje de informação e a gente está aprendendo a processar eles ainda. Eu acho que a maioria das áreas ainda está nessa fase de como digerir e processar esses dados. Eu acho que a área de gente também está nessa fase de descoberta, né? Não tem uma resposta muito clara de como isso vai ser. Rafa, um outro tema que sempre surge também quando a gente fala de área de gente é diversidade, e logo depois da diversidade eu já fui corrigido algumas vezes por alguns colegas ou profissionais da área como proporcionalidade, né? Então a gente fala de diversidade, aí talvez pareça que a gente só quer preencher algumas lacunas. Quando a gente fala de proporcionalidade, a gente fala de reproduzir um ambiente, né, que é global ou local dentro da nossa realidade. Uma referência interessante é a maneira como as grandes universidades americanas montam as suas salas de MBA, né? Então elas buscam reproduzir quase que simetricamente as nacionalidades, as regiões diferentes regiões do globo, enfim. Tem N intenções de produzir diversidade e essa proporcionalidade, porque no final do dia parece que é consenso que isso gera mais resultados. As pessoas produzem mais, isso traz mais retorno para as empresas quando você tem uma empresa diversa, proporcional e que encara isso com relação a gênero, orientação sexual, enfim, com relação a todas as características de recorte que a gente faça, né? Como que você vê isso? A gente está entrando no mês agora que traz a bandeira dessa luta, né? De um dos aspectos desse, pelo menos. E como é que você vê isso? O que você acha que as áreas de gente estão fazendo? O que é a melhor prática? O que a Menu e a Ztec têm feito? O que você vê de referência no mercado? O que pode citar como relevante? Eu percebo dois fenômenos. Antes de responder essa pergunta, eu queria contar para você quais são os fenômenos que eu mais percebo dentro do contexto, né? Então, o fenômeno 1 é quando você tem a pessoa que é recessiva no meio dominante, né? Então, vou dar um exemplo aqui prático para você. Quando você tem uma mulher em um time de maioria homens e que no momento em que é discutido a dinâmica desse time, porque só existe uma mulher, normalmente colocam ela na posição de ser diferente de outra mulher, né? Então, ou masculinizam ela, ou trazem para ela características naturalmente masculinas, ou diminuem as outras mulheres para colocá-la num patamar diferente. Então, essa é uma condição de tentar diminuir o papel local que aquela pessoa ocupa. E um outro fenômeno que eu vejo é de muitas empresas e áreas criarem exercícios meio que, e olha, sei lá, meio que de uma cota, sabe? Então, eu quero ter aqui três pessoas do sexo feminino, ou 3 pretos, ou não sei, qualquer coisa parecida com isso. Eu vejo essas pessoas buscando ali que aquelas pessoas que foram designadas, elas tenham características ou tenham habilidades, experiências exatamente iguais às pessoas que ocupam aquela posição hoje, que tiveram estímulos e experiências completamente diferentes delas. Então, acho que o grande paradigma que a gente tem é que as pessoas querem inserir, mas elas não querem incluir. Então, elas querem inserir uma mulher naquele ambiente, boa parte das vezes, elas querem inserir um preto naquele ambiente, mas não dão condição de incluir aquela pessoa, de compreender que, de repente, as experiências pelas quais ela passou são diferentes, que os estímulos que ela teve são muito diferentes, e que para ela entrar ali, a gente vai ter que, sim, criar possibilidades que talvez sejam um pouco diferentes das outras pessoas que ali estão. Por que esse tema é tão sensível, né? Por que a gente anda nele pisando em ovos? A gente quase que muda o tom de voz para falar disso, né? Porque é difícil falar, né? A gente pode errar, a gente pode falar uma besteira a qualquer momento. Você acha que não passa por um caminho da gente admitir que a gente não sabe tudo que deve ser feito e que a gente está aprendendo e que o processo de aprendizado requer essa humildade, a gente está disposto a ouvir, perguntar, enfim, entrar nesse conflito? O quanto você acha que as áreas de gente estão com a resposta correta, né? E estão infalíveis ou blindadas às críticas, né? Acho que não existe isso, né? A gente tem que ser muito honesto.
É exatamente isso, Léo. Isso vira um tema proibido, justamente, na minha opinião, porque esses temas eles foram, durante muitos anos, levados de forma quase que pejorativa. Então, em um dado momento, houve essa ruptura. Então, olha, não pode mais falar, isso aqui virou crime, isso aqui é preconceito declaradamente. Então, a partir dali, isso torna-se um tema intocável, porque as pessoas têm medo. Então, eu não sei como é que eu posso tatear isso. Eu não sei como é que eu posso atrair mais pessoas com essas ou aquelas condições. E aí as pessoas vão ficando com medo, elas sabem que elas precisam, de alguma forma, trazer essas pessoas para dentro do contexto, muitas vezes porque está na crista da onda, porque se vê grandes empresas criando diversos programas, então, se é legal, se é o que faz, se é o que gera like na rede social, eu tenho que fazer. E aí vai fazendo da forma que dá, sem essa disponibilidade de perguntar para as pessoas. Então, cara, o que falta? O que você precisa fazer para que essa vaga, esse espaço se torne mais adequado para você? Eu lembro de uma vez, na minha experiência no Zap Viva Real, que a gente tinha muita intenção de trazer para o time de engenharia mulheres. E aquele time era um time de maioria homens. E aí a gente reuniu mulheres do mercado e mulheres de dentro de casa, e a gente foi perguntar para elas o porquê elas achavam que aquela posição nossa não era tão sexy, tão atraente para elas. E elas começaram a levantar vários questionamentos para a gente, que iam desde a forma como a gente escrevia a vaga, o gênero que a gente usava, até os lugares onde a gente divulgava. Então, perguntar para essas pessoas foi o que de melhor a gente pôde fazer. Mas a gente deu muita cabeçada até chegar ali. A gente tinha essa intenção durante quase que 2 anos, e a gente demorou para conseguir ser mais atrativo para essas pessoas. Então, acho que o que falta é isso, o diálogo, chegar na condição de troca. E quem que você acha que é uma empresa que está fazendo um trabalho legal, assim? Quem que é a sua referência? De onde você consome conteúdo? Você fala assim, poxa, esses caras fazem um trabalho legal na área de gente. Eu me inspiro ali. Com relação a diversos aspectos, né? Óbvio que não vai ter uma empresa perfeita. A gente está se esforçando para fazer o melhor, né? Se tivesse alguma coisa muito acessível, a gente estaria fazendo. Mas aonde você enxerga que tem uma referência legal para quem está ouvindo pesquisar, buscar referência? Muito boa sua colocação. Eu tenho gostado muito dos trabalhos que eu tenho visto acontecendo em algumas empresas. A Log, por exemplo, tem sido uma empresa que tem construído recursos muito bacanas, tanto para formar pessoas, como para incluir pessoas. Então, nessa empresa especificamente, eu gosto dessas ações. Quando eu olho para outras empresas, como Nubank, como o Gympass, em cada uma dessas empresas eu vou observando e aprendendo com elas novas formas de fazer. Mas aproveitando o tema que a gente estava falando, a Log tem um programa que eu acompanho, inclusive nas redes sociais, que chama Você Importa, e que esse programa fala muito de diversidade e inclusão, e eu acho muito bacana a forma sensível, direta e genuína com qual eles conduzem esse tema. Eu sou fãzão. Tem uma referência interessante que eu notei aqui, que é uma... Eu nem sei o quão isso foi efetivo, eu não colhi dado a respeito, mas a divulgação me pareceu bastante razoável, que era assim, os programas de estágio do Google não iam requerer mais inglês fluente. Então, eles perceberam que existia uma dificuldade de acessar inglês fluente em N países, né? Então, no Brasil era um caso desse, e aí eles tiraram dos programas de estágio esse requisito, entendendo que os profissionais poderiam se desenvolver a partir dali. O quanto você acha que esses requisitos dispensam a diversidade, assim, sabe? A maneira como a gente requisita as vagas, né? Quando a gente seleciona inglês fluente, experiência de intercâmbio, mais formação de primeira linha, né? E a formação de primeira linha resume-se a universidades públicas do Sudeste. Na hora que a gente monta esse estereótipo, a gente acaba chegando nos filhos dos gestores que estavam naquelas mesmas universidades. Então, como é que a gente sai desse ciclo? Assim? O que você vê hoje? O que é possível fazer para poder expandir esse horizonte de profissionais? O seu ponto é muito bom, Léo, porque essa acaba sendo uma forma de segregar raças e classes. Quantas pessoas você, por exemplo, conhece que são pobres, pretas e que tiveram a oportunidade de ter inglês fluente antes de terminar a graduação? Talvez sejam poucas. Eu conheço
poucas pessoas nessa condição. Então, me parece que quanto mais a gente coloca essa barreira dos requisitos, das posições de início de carreira, principalmente, mais a gente segrega a classe, a raça, porque essas pessoas que tiveram essas experiências diferentes, elas acabam tendo menos condição de chegar àquele patamar. Então, se eu pudesse te dar uma dica, como você sugeriu, seria justamente pensar quais problemas que você precisa resolver hoje na sua organização e criar recursos para atender essas necessidades. Então, se eu quero criar uma área, uma empresa diversa, o que é que eu preciso fazer para atrair essas pessoas para perto de mim? Quais foram as experiências que essas pessoas tiveram? Onde elas, de fato, conseguiram tatear ou não? E a melhor sugestão seria perguntar para essas pessoas. Então, sei lá, pegar um pool de pessoas e fazer um discovery e pedir ajuda delas. Bacana. Eu tenho uma história pessoal que é interessante, que conflita com isso um pouquinho, que é assim, meu primeiro estágio que eu consegui foi numa empresa que o requisito do estágio era estar cursando engenharia. E eu sou economista. E eu fiz inscrição no processo de estágio. E aí, quando eu fui fazer, eu lembro que os colegas de sala falaram, poxa, mas é só para engenharia. Eu falei, mas vai que o pessoal do RH não percebe. Eu vou mandar. Se passar, passou. E aí tinham 400 inscritos, era, sei lá, 4 vagas, não lembro direito o número de vagas, mas eu sei que eu passei. E aí, na última entrevista, o gestor da área anotou. Eu falei, você não é engenheiro? Eu falei, pois bem, então, que bom que eu cheguei aqui para te perguntar por que tem que ser engenheiro para essa vaga, se não tem... Ele vai projetar uma fonte aqui dentro da empresa? Era um cargo administrativo, assim, não tinha necessidade. Eu falei, não, porque a gente quer habilidades matemáticas. Eu falei, não, eu também sei, me dá uma prova de matemática aqui que eu me viro contigo. E aí, o engraçado foi que depois desse ano, economia passou a ser um curso aceito também no requisito do programa de estágio, né? Então, eu acho que igual a esse exemplo, devem ter N outros que, às vezes, nem é uma necessidade da vaga, né? Muito mais a gente continuar fazendo como sempre foi feito, né? Que bom que você teve a ousadia de ir lá e de questionar esse estado. Cara de pau. Hoje, é engraçado que até hoje eu vejo, né, e às vezes faz parte da dinâmica, da necessidade, muita gente divulgando vaga com restrição de sexo, com quantidade de anos de experiência, o que acaba sendo menos usual hoje em dia, porque essas pessoas, assim como você foi alguns anos atrás, né, subversivas ao modelo, ao status quo, elas acabam mostrando que existem outras formas de fazer. Você não precisa ter 4 anos de experiência, de repente, para dominar algo. As pessoas são autodidatas, elas são cada vez mais ágeis e têm cada vez mais experiências que levam elas a desenvolver habilidades de forma ágil. E Rafa, tem um tema sensível agora que é assim, a gente é um dado atualizado de ontem, a gente já perdeu mais de 800 mil empregos formais, né, desde que essa crise do Covid começou. Esse número tende só a se agravar, a gente não tem expectativa de curto prazo nenhuma que isso reverta. O que você percebe que é possível as pessoas fazerem, né, com relação não ao empreendedorismo, acho que o empreendedorismo a gente tem muito conteúdo, mas com relação ao emprego formal, né? Empresas que estão recrutando, pessoas que trabalham com carteira assinada, que estão nesse molde de emprego formal. O que você vê de acesso? Eu vi rodando arquivos em alguns grupos de profissionais que estavam sendo relocados. O que é boa prática? Marca alguém, pede indicação para um amigo, se coloca disponível. O que você acha que é possível fazer agora? E complementando, a gente está com o tempo um pouco apertado, mas colocando 2 perguntas em uma tem empresas contratando ainda assim nesse período? Né? O que a gente tem visto com relação à área de gente? Excelente pergunta, Léo. Eu não gosto da história do romantizar a crise. Então, eu acho que sim, é um momento bastante sensível, onde muita gente perdeu emprego, pais de famílias, pessoas que eram arrimo de família, e estão numa condição bastante sensível. Então, eu entendo que tem algumas empresas que estão indo na contramão da maioria das outras. Eu vejo algumas empresas contratando, algumas empresas com alta, inclusive, de quantidade de vagas, mas eu acho que essas são bem pontuais, bem pouquíssimas, na verdade, e que isso não é condição para a gente romantizar a crise nem diminuir a condição das pessoas que estão nessa situação. Eu te digo isso porque eu vi uma discussão numa rede social há poucos dias atrás,
onde uma pessoa que estava desempregada fazia um apelo e uma outra pessoa vinha em cima e falava: vaga tem, olha esse tanto de vaga aqui. Então, às vezes acaba sendo até perversa essa forma de lidar, né? Mas o que eu tenho me esforçado para fazer, junto com um grupo de amigos de RH, e que eu tenho visto que muitas outras pessoas têm feito, outras empresas também, é de criar iniciativas bem pulverizadas, de juntar pessoas e compartilhar com empresas, com RHs, com essas pessoas que estão na contramão, que estão contratando. Então, aqui na Zetec, por exemplo, Zetec Menu, a gente criou uma lista no time de gente. A gente tem profissionais que têm alguns anos trabalhando na área de gente, então que conhecem, tem um network interessante. A gente criou uma planilha bem simples e a gente disparou para todas as pessoas que a gente conhece, para os colaboradores, para que eles colocassem ali indicações de pessoas que estavam desempregadas, de pessoas que tinham perdido renda nesse momento de crise. E a gente foi compartilhando com os nossos parceiros, com os nossos amigos. É uma iniciativa que qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer pessoa pode fazer. Você pode juntar no seu prédio, você pode juntar no seu grupo de amigos e disparar isso nas redes sociais. Onde a gente menos espera, pode ter alguém procurando, e isso pode ser uma alternativa. Para empresários, para pessoas que estão do outro lado da mesa, o que eu tenho visto também que pode ser bacana é, de repente, contratar pessoas que estão desempregadas. Então, se você tem ali 10 vagas, prioriza quem está na condição de desemprego hoje. É uma possibilidade de ajudar essas pessoas, de ajudar o país neste momento. Então, acho que as alternativas que existem nesse momento são poucas, mas a gente tem que explorar e tem que fazer delas multiplicar. Tem que arrumar formas. E por último, para fechar, bem prático, assim, a gente ouve muito falar a respeito da educação formal, de como ela tem sido transformada, né, por um novo formato mais ágil de educação. Aonde os profissionais de tecnologia, a pessoa que quer trabalhar em tecnologia, se formam, né? Quais são as escolas, quais são as fontes de conteúdo? Vou dar um exemplo que é a Gama Academy. A Gama Academy é uma escola que forma profissionais para trabalhar em startups, empresas de tecnologia. Mas onde estão outros recursos? Quais são as fontes de conhecimento tradicional? Imagina que se você for entrevistar uma pessoa para uma área de tecnologia e você perguntar para ela onde você procura conhecimento ou estuda, que resposta é a resposta esperada pelo profissional de RH? Né? Vamos ajudar as pessoas a se treinarem nos lugares certos, né? Aonde que essas pessoas que você contrata estão se educando? Eu vejo muita gente consumindo conteúdos interessantes, inclusive eu sigo conteúdos interessantes, muita coisa relacionada a novas empresas de ensino que tem surgido aqui no Brasil, Terra, Gama Academy, Alura. Então tem uma série de empresas que oferecem cursos, que oferecem... Pode falar que a gente vai marcar todas elas no post para... Terra, Alura... Porque aí se elas tiverem desconto de curso, se elas tiverem promoção, curso gratuito, elas colocam tudo aqui. A 2, app, gestão 4.0. Eu vejo uma série de... eu posso te contar mais depois, vou te falar mais nomes, mas talvez agora eu não me lembre de todas. Deixa eu ver. AdaptWorks também tem uns cursos muito legais de agilidade, eles tocam de forma bem bacana nos temas atuais. E eu acho que essas são boas escolas, são profissionais que na maioria das vezes estão na prática, praticam isso durante o dia inteiro e eventualmente vão lá à noite falar um pouquinho de como é que é essa prática para pessoas interessadas. Eu acho que isso faz toda a diferença. E essa educação é uma educação que as pessoas fazem no geral, conciliando com os seus trabalhos tradicionais e sua graduação tradicional, né? Então, se preparar para o mercado de tecnologia não requer abandonar sua carreira ou abandonar sua universidade. No geral, as pessoas fazem complemento. Exatamente isso. E você também pode ser um observador, né? Você não precisa ser você pode ser um empresário, você pode ser um profissional de uma outra área, mas que quer acompanhar essa crescente, que quer entender o que está acontecendo nesse meio e está ali de curioso, aprendendo outras coisas e meio que se qualificando para essa onda nova. Mas a grande sacada de todas essas escolas é que você consegue conciliar isso nos fins de semana, muitas vezes de forma online, fazendo de casa, do metrô, de onde você achar que cabe aí na sua rotina. Bacana. Muito bom, Rafa.
Poderíamos ficar horas aqui, mas valeu. Muitíssimo obrigado. É o tempo de uma aula de spinning para quem estiver treinando em casa aí, quem estiver com bicicleta. Eu sei que você faz spinning, então 40 e poucos minutos tá de bom tamanho. Boa, Léo. Foi um prazer dividir com vocês. Falar contigo é sempre um prazerzão. Obrigado e valeu. Tamo aí. Obrigado, abraço. Valeu, gente.